Alô, quinta-feira, e nós aqui no Tomazão TV, depois de uma noite de muita chuva, de emoção, de casa cheia, de frustração, porque o Paysandu foi bem melhor e não conseguiu vencer o Goiás, empatou o jogo de ida da decisão da Copa Verde ontem à noite no Mangueirão. E o Remo com os seus novos contratados, inclusive até o PH, que a gente cantou lá atrás, lembram? Pois é. Foi confirmado ontem e já está integrado ao elenco azulino. Notícias desta quinta-feira, esperando os anúncios do Paysandu. Promessa da diretoria que ainda nesta quinta-feira o Paysandu anuncia pelo menos de 3 a 4 jogadores para compor o elenco no restante da temporada. Vamos falar da Copa do Brasil também, saiu o adversário do Papão. Tudo isso para você no Tomazão TV. Não esquece, assina o canal. Aliás, lembrando que até já diminuiu o percentual, hein? Porque o pessoal está chegando, está assistindo o vídeo e está assinando o canal. Então, seja muito bem-vindo. Tá legal? Se você está vendo o vídeo aí e não é assinante, inscreva-se no canal, aciona o sininho e deixa o like para a gente fortalecer o nosso conteúdo aqui no Tomazão TV. Vou começar falando do empate do Paysandu contra o Goiás ontem à noite, numa noite assim de muita chuva, né? Mas que não impediu até o bom futebol jogado pelo Paysandu, e o Luizinho Lopes já vai falar a respeito da criação, mas da falta de conclusão, a falta de eficácia, principalmente na última bola, e é o que acabou fazendo a diferença. Tanto que foi reconhecido pelo próprio Wagner Mancini, que ele não gostou do time, mas gostou do resultado. Ao contrário do Paysandu, que mandou até bem em determinados momentos, embora tenha oscilado, mas o resultado acabou sendo ruim, porque era importante sair na vantagem no primeiro jogo. O Paysandu nem tem muito tempo de estar preocupado com o jogo da volta, porque nesta quinta-feira a delegação já está indo para Goiânia, porque no sábado, 18 horas, já enfrenta o Vila Nova. A expectativa é para o anúncio dos contratados pela diretoria bicolor. Estamos de prontidão e se tiver um anúncio, você vai ficar ligado aqui no Tomazão que a gente vai informar para você. Já? Então, aliás, vou até buscar aqui falar a respeito da arrecadação do jogo. Quase 1 milhão, né? 965.830, com 27.947 pagantes, 32.997 público total, com 5.050 credenciados. Paysandu ainda levou para os cofres. É aí a diferença de chegar numa final da Copa Verde, que é deficitária ao longo da competição, R$ 615.226,10. Parabéns ao Paysandu pelo jogo, pela aplicação, pela insistência de querer vencer, pela vontade de querer vencer, mas o empate acabou ficando com um gostinho amargo. Definição de tudo aquilo que a gente viu ontem na palavra do técnico Luizinho Lopes. Só que precisa do refino, melhor tomada de decisão, e realmente a gente pecou muito em tomadas de decisões. É tanto que a minha cobrança no intervalo foi muito em cima disso. Que, por exemplo, vou dar um exemplo. Uma hora que o Nicolas deu um carrinho, venceu a bola do Marcão, a bola caiu, por exemplo, no pé do Del Valle, e a gente aproveitar essas oportunidades, para aproveitar os erros do adversário. E aí, ao invés de finalizar, por exemplo, tentar dar um drible ou tocar. Então, assim, tomadas de decisões, quando eu faço análise com os meus jogadores, porque todo mundo está passivo em um jogo de 100 minutos a cometer equívocos, faz parte, né? Vários jogadores podem cometer equívocos, como muitos acertam muito também. A gente vai detalhando algumas situações. E eu não faço uma correção em cima de um erro individual, é tentar sugerir melhores tomadas de decisão. Por exemplo, aqui cabia uma finalização, está sem pressão. Né, aqui tinha pressão, cabia 2, aqui está 1 contra 1, cabia 1 contra 1, aqui está 2 contra 1, cabia uma tabela. Então, realmente, nós tivemos muitas oportunidades de conseguir ser eficazes, porque, assim, de uma forma geral, nós somos eficientes, nós trabalhamos bem, nós fizemos um bom jogo, né, nós criamos bastante. Então, assim, com relação a desempenho, performance, entrega, a nossa equipe deu uma boa resposta, mas nós não fomos eficazes. Eficaz é ganhar o jogo, é fazer o gol, né? Existe uma diferença entre eficiência e eficácia. Eu acho que cabe no que você falou, esse ajuste fino. Tem dias que a bola vai entrar com mais naturalidade, tem dia que menos. Assim, o que é que a gente tem que guardar? O nosso volume de jogo, a continuidade de criações. O que me deixa contrariado é a gente não ter
transformado a nossa eficiência com relação ao que nós jogamos em vitória, principalmente para o nosso torcedor que merecia demais. E é bom frisar que o Luizinho, ele fez alterações na equipe, perdeu o Leandro Vilela com 2 minutos contundido, talvez tenha feito alguma diferença, sim, mas o Matheus Vargas entrou muito bem no jogo. Agora, de todas as alterações, o Giovani continua devendo, cara, né? É uma insistência para dar minutagem ao jogador, tentar dar ritmo, mas ele não consegue jogar. E aí a pergunta que não quer calar: por que o Borazzi não entra no time do Paysandu? Será que tem alguém contra o Borazzi dentro do Paysandu? Será que alguém não gosta do Borazzi e não deixa ele ser escalado? Alguém tem que dar uma explicação, cara. O Borazzi era o melhor atacante do Paysandu até um dia desse. Aí muda a comissão técnica e de repente o Borazzi, que se contundiu, mas voltou, está aí à disposição para ajudar o Paysandu. E o Borazzi não entra no time do Paysandu. Bom, sábado, Vila Nova, Campeonato Brasileiro. E a Copa do Brasil é o Bahia, o adversário do Paysandu. O primeiro jogo pode ser dia 30 de abril, jogo em Belém, o jogo da ida. E o jogo da volta contra o Bahia será no dia 21 de maio, né? Aliás, uma data especial, dia do meu aniversário, dia 21 de maio. Mas são datas bases que tem a CBF para esses jogos, porque tem muitos confrontos que são da mesma cidade e acabam transferindo aí as datas. Mas Paysandu e Bahia, o confronto da Copa do Brasil, tá certo? Passando para o Remo fez a festa, cumpriu aquilo que havia determinado e aquilo que a gente já havia anunciado. O Camutanga foi anunciado, né? O Regis já está integrado. O Matheus Martins ficou de chegar nesta quinta-feira, de se apresentar nessa quinta-feira. E o PH Gama, esse aí, ó, moleque aqui da terra, fez sucesso no São Francisco, arrebentou no Campeonato Paraense jogando pelo Santa Rosa e o Remo fechou com ele. Aliás, o Remo conversou, eu cantei essa pedra aqui, depois do jogo contra o Santa Rosa, o Eudes Pedro, o assistente do técnico Daniel Paulista, a pedido do Daniel, conversou com o dirigente do Santa Rosa e com o próprio jogador e acabaram, né, no momento certo, até porque tinha gente já atrás do PH para a Série D. E ele já está, inclusive, treinando com o elenco. Não sei se vai para a viagem. Aliás, não tem viagem esse fim de semana aqui, até porque o Remo joga contra o América Mineiro. Até agora não tem a posição. Já tentei várias vezes contato com o doutor Gustavo Fonseca, mas não tem a resposta se o portão será aberto ao público com venda de ingressos ou se vai ser portão fechado contra o América Mineiro. Ontem, o Felipe Vizeu esteve na coletiva, bastante animado, jogador que performou muito bem contra a equipe da Ferroviária em Araraquara. Pelos números, né, pelo scout do clube, jogador que correu, que fez gol, que participou, tanto que está na seleção da semana da primeira rodada da Série B. E ele fala a respeito do resultado em si, poderia ter sido melhor, mas pontuar fora é sempre importante. O que não pode é perder ponto em casa. Mas no coletivo ele ficou muito satisfeito. Felipe Vizeu fala aqui no Tomazão TV. Grande equipe, não falo nem só, né, individualmente, mas coletivamente. A gente fez uma grande partida, tivemos grandes chances. Acho que se a gente conseguisse, né, ter matado a partida, a gente não teria, né, passado, né, pelo que a gente passou no final do jogo. Mas como eu sempre friso, cara, é um campeonato muito difícil. A gente tem que entender que esses jogos fora de casa, a somar pontos é muito importante. Claro, se der para vencer, é melhor ainda. Mas quando não der, a gente sempre tem que trazer um pontinho na bagagem. Isso é mais importante que não somar pontos, né? Falando individualmente, achei que fiz um grande jogo. Os meus números mostraram que eu fiz uma partida excelente, questão correndo, quilometragem, então nem se fala, em alta intensidade também. Então fiquei muito feliz por isso, de estar voltando bem, isso é o mais importante. A gente teve esse período aí que nós tivemos parados sem jogos e para mim com certeza foi fundamental. E me senti muito bem, cara, na partida. Tenho certeza que a evolução ela faz parte de todo o processo, a cada treino, a cada jogo, e com certeza estou preparado para evoluir cada vez mais. Valeu, Felipe Vizeu, atacante azulino.
Lamentavelmente o Jaderson está fora do jogo de domingo. A partir de hoje, o técnico, o Daniel Paulista, começa a articular o time, né? Ele tem várias situações e várias opções. É bom lembrar do Dodô, que está ali. O próprio Adailton pode ser um jogador utilizado com o deslocamento do Pedro Rocha de uma outra função. Tem o Daniel, né, que veio lá do futebol de Portugal, que foi formado no Flamengo. Tem várias situações. O Pavani, o próprio Pavani também, que pode ser utilíssimo, já que o Caio Vinícius, para mim, hoje é titular absoluto nesse meio-campo do Clube do Remo. Vamos aguardar. O Remo joga no domingo, 16 horas, contra o América Mineiro, no Mangueirão, e a gente não sabe se de portões fechados ou se vai ter a possibilidade de venda de ingresso. O Paysandu já viajando hoje para Goiânia, para jogar contra o Vila no sábado. E teremos a final da Copa Grão-Pará no sábado, 16 horas, no Mangueirão. E no domingo, 16 horas, no Mangueirão, Remo e América Mineiro. Se tiver informação, pode ficar ligado aqui no Tomazão TV que a gente vai informar para você. Ótima quinta, abençoada para todo mundo.